Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos lá para a nossa última aulinha aí de reforço, né? Preparando aí para a AR, que já ocorre na semana que vem, na sexta-feira, então, dia 10, né? A nossa prova de geografia. Então, a gente vai falar aí hoje sobre os principais assuntos, né? Relacionados aí que a gente vai precisar, né? Para fazer essa avaliação e ter sucesso, né? Recuperar aquela nota que a gente não conseguiu atingir, né, durante o segundo trimestre. Então vamos rever alguns pontos aí, principalmente falando da Rússia, né, de todos os acontecimentos desse território e também um pouquinho dos aspectos relacionados ao continente asiático, tá? Então vamos relembrar um pouquinho que o socialismo ele foi introduzido na Rússia, né, a partir ali de 1917. Então esse socialismo ele provocou ali uma centralização política, né, e isso se tornou uma das principais características da União Soviética, tá? Então nós vamos ter aí desde o Império Russo, né, dos czares que governaram ali. Então, a partir daquele momento, a gente já vem observando aí vários problemas, né, que a população veio enfrentando relacionados às condições, né, às péssimas condições de trabalho, renda baixa, as péssimas condições nas indústrias. Então, foram muitos problemas, né, até que a família ali de czares foi exterminada, né? E aí a gente vai ter a retomada ali pelos sovietes, que eram o quê? Aqueles camponeses que formaram o Partido Bolchevique, né? E posteriormente esse Partido Bolchevique passou a se denominar Partido Comunista. Então, com toda essa situação do socialismo por anos aí na União Soviética, nós vamos ter então ali por volta de 1970, né, a gente consegue observar que a economia soviética ela estava dando já sinais, né, de enfraquecimento, de esgotamento. Então não havia crescimento se comparado a outros locais do mundo, grandes potências aí crescendo, né, e a União Soviética então em grande dificuldade. Por que eles enfrentavam tantas dificuldades assim? Então, principalmente o setor agrícola, que apresentava ali taxas de crescimento negativas, né, por diversas vezes. Então, foi demonstrada essa situação. As baixas taxas de crescimento da economia civil. Então, a economia não conseguia deslanchar, a gente tinha uma economia planificada e isso dificultou muito o crescimento, né? E chegou um momento que a população estava enfrentando muita dificuldade, né? Então faltava produtos básicos, eles formavam filas gigantescas aí para tentar adquirir produtos como alimentos, eletrodomésticos, sapatos, roupas, né? Então foi um momento de bastante dificuldade que toda a população soviética aí enfrentou, tá? O que a gente vai conseguir observar que a partir de 1985, o Partido Comunista ali tem um novo secretário, né? O secretário-geral do Partido Comunista, que é o Mikhail Gorbachev, tá? Então, esse cidadão, ele, a partir de 85, ele entrou, né, como uma liderança ali no Partido Comunista, e em 1986 ele propôs, né, algumas reformas para que essas reformas melhorassem de alguma forma a economia então que estava destruída, esgotada, né? Então uma das propostas de Gorbachev foi a perestroika. O que era essa perestroika? É uma palavra russa, né, que significa reestruturação. Então ele queria reestruturar a economia soviética, né? E ele propôs econômica e geopoliticamente para superar os limites do socialismo e da economia planificada. Então ele queria uma maior abertura, né, para que isso melhorasse de alguma forma a economia soviética.
Uma outra reforma implantada por Gorbachev foi a glasnost, né, que significa transparência. Então, ele tentava ali diminuir a burocracia e permitir uma maior participação popular. Então, de certa forma, ele queria dar maior clareza, né? Então, era tudo muito difícil, com muito entrave, e ele queria que as coisas andassem de uma melhor forma e que isso atraísse investimento de outros países, né? Já que se mostrasse às claras como estavam acontecendo as coisas, isso poderia de alguma forma facilitar o investimento de outros países, tá? Só que isso não foi muito bem visto por todos, né? Então, nós tínhamos ali alguns políticos do Partido Comunista que eram chamados os linha dura, né? Eles não viram com bons olhos essas reformas que foram implementadas, eles acharam muito avançadas, eles não gostaram dessa situação. Nós tínhamos de outro lado, né, os progressistas, né, aquela população ali que queria que essas reformas fossem implementadas de forma mais ágil, mais rápida, né, para que surtissem algum resultado o quanto antes, né? E aí, com toda essa situação, o Gorbachev ele queria implementar uma maior abertura ainda para a população e, como eu falei, os linha duras, né, eles se reuniram ali e tentaram dar um golpe militar. Tá? Então, enquanto Gorbachev estava de férias em sua casa de praia, eles tentaram tomar o poder, né? Falaram que ele estava afastado por um outro motivo e tentaram então fazer a retomada do poder. Só que a população foi para a rua se manifestar, tá? Aqui a gente pode ver os tanques de guerra aí e a população se manifestando, porque ninguém aguentava mais aquela situação de dificuldade de tantos anos reprimidos ali. Então todo mundo foi se rebelar. Houve um momento em que os soldados não sabiam se obedeciam os golpistas, né, que eram os linhas duras ali, o ministro do Exército, ou os políticos que estavam contrários, né, a essa situação. Então a população toda se manifestou e a tentativa de golpe, né, veio então a acelerar a desagregação da União Soviética, a ruptura. Então a gente vai ter ali no final de 1991 o fim da União Soviética, tá? Gorbachev saiu então fragilizado, enfraquecido diante da população, mas a gente vai ter também o fim do Partido Comunista com o fim da União Soviética também. Então foi lá aquela primeira aula que a gente falou, a formação da SEI, né? Então os antigos países que faziam parte da União Soviética, eles se juntaram, né, para se fortalecer e formaram a SEI. E alguns países não quiseram fazer parte, né, que foi a Letônia, Lituânia e Estônia. Então eles seguiram outro destino, ok? Só para a gente relembrar esses assuntos aí. E aí, o que é importante a gente lembrar também, pessoal? Vários conflitos existem nesses territórios, né, que se tornaram independentes aí, e várias regiões buscam aí por sua autonomia, né, se tornarem independentes. Isso muito se deve à política do liquidificador que foi imposta pelo Stalin, tá? Então, o que ele fez? Ele distribuiu, colocou pessoas, né, de diferentes nacionalidades, em territórios diferentes. Então ele fez uma mistura muito grande para tentar enfraquecer a população naquele período ali de implementação do socialismo e tudo. E isso causou um grande problema, porque hoje a gente vai ter pessoas de etnias, de religiões, pessoas totalmente diferentes em territórios diferentes, né? E isso vai ocasionar esses conflitos separatistas, né? Esses graves problemas que a gente vai ter relacionados aos territórios. Então a gente não vai ver todos novamente, a gente vai ver alguns que são mais importantes e que vai nos auxiliar aí no dia da nossa avaliação. Então vamos lá. As perspectivas atuais, a gente falou ali relacionada à SEI, muitos acreditam que essa comunidade aí desses estados
se tornaram independentes, que buscam sua autonomia, que essa comunidade possa não ter muito sucesso, já que muitos buscam aí sua aliança com a União Europeia, né, o bloco mais antigo e mais desenvolvido do mundo. E aí a gente vai ter essa incerteza, né, se a SEI terá forças para continuar no futuro. Então vamos ver. Então a gente tem 2 territórios aqui, né, que estão destacados, que são territórios da Geórgia, tá? E esses territórios, eles buscam sua autonomia. Então, por que a Geórgia saiu da SEI, pessoal? Porque a Rússia, tá? Ela reconheceu a independência desses 2 territórios aqui, que são a Abkházia e a Ossétia do Sul. Então, a Geórgia, que detinha todo esse território aqui, ela ficou muito insatisfeita com a situação e deixou a comunidade dos estados independentes, tá? Então, são esses 2 territórios aqui, que também não são reconhecidos por todos os países, ok? Uma questão aqui que a gente pode observar é essa questão da Chechênia, tá? A Chechênia está em território russo, tá? E é uma região que também busca sua autonomia. Já ocorreram várias guerras nessa região, tá? Porque a gente vai ter os russos e a gente tem grupos islâmicos na Chechênia. Então, tem vários atos terroristas, né? Então, vários ataques em territórios por causa da ocupação desse território aí, tá? Outra questão que envolve a Chechênia, por que tem toda essa briga mediante esse território, muito é pelo interesse econômico aqui, tá? Por esse território possuir um dos mais antigos oleodutos, tá? Então, esse oleoduto, ele vai levar petróleo para a Europa. Então, tá passando aí no território russo, né? A Chechênia tentando aí tomar esse território, se tornar independente. Então, por isso que tem essa questão, essa briga por esse território, além das diferenças religiosas. E outro motivo que a gente poderia citar ainda seria o tipo de solo existente, tá? Que é o solo do tipo Chernozem, que é um solo muito fértil, tá? Ele tem uma alta produtividade, então isso também vai ser um dos interesses, né, nesse território. Ok, vamos lá, vamos continuar? Então, falando ainda do território russo, vamos relembrar aí a questão da indústria, né? Então, a indústria de bens de consumo, roupas, vestuários, ela vai estar localizada nos grandes centros urbanos, né, para facilitar o escoamento da produção, né, facilitar ali o acesso da população a esse recurso. Então, ela está aí próxima a Moscou, tá? E aí a gente vai ter as indústrias de base, né, as indústrias que fornecem aí recursos para outros tipos de indústrias. Então, nós temos as metalúrgicas, petroquímicas, siderúrgicas, as mineradoras, tá? E elas se estendem aí pelo território da Sibéria, pelas planícies, próximo aos montes Urais, tá? Então, toda essa extensão, nós vamos ter essas indústrias de base, tá? E elas vão estar localizadas nessas regiões, logicamente, né? Porque a gente vai ter a abundância desses recursos nesses territórios, tá? E isso vai facilitar, então, a exploração e o desenvolvimento industrial desse recurso. Trouxemos aqui um outro mapa relacionado à indústria também, então, só demonstrando aí as regiões mais urbanizadas, aonde tem as indústrias de bens de consumo, né, que nós falamos aí, próximas aos grandes centros, e a região aí que a gente vai ter recursos energéticos que estão sendo explorados, tá? A parte leste, então, é a parte menos explorada que a gente vai ter do território, ok? Então, agora a gente deixa um pouquinho aí a Rússia, a Federação Russa, e a gente passa a falar um pouquinho sobre a Ásia, tá?
Então, eu trouxe aqui o mapa político da Ásia, e aí a gente vai falar de algumas regiões que merecem destaque aí, como o deserto de Gobi, que a gente sempre falou. Então, o deserto de Gobi, ele se localiza aqui entre a Mongólia e a China, tá? Então, aqui na Mongólia, a gente vai ter uma baixa ocupação territorial, né, até pelas características do deserto. Então, a gente não vai ter uma ocupação muito ampla nesse território, mas o deserto ele vai trazer aí uma questão de desertificação em alguns territórios. Por exemplo, na China, a gente vai ter as tempestades de areia em alguns períodos, né? A gente tem aquela contenção, a construção, o plantio, né, de várias plantas ali, várias árvores, tentando conter essas tempestades de areia, tentando conter esse processo de desertificação também. Ok? Outra questão que é importante a gente falar, o Japão, né, uma região bastante desenvolvida, mas aí o que está relacionado muito a esse território? A questão do Círculo do Fogo, tá? Vou mostrar o mapinha daqui a pouco para vocês. Então, uma região com muita atividade tectônica, tá? Atividade sísmica, porque aqui a gente vai ter o encontro de várias placas tectônicas, tá? E isso causa uma instabilidade nessa localização. Temos aí a China, uma região com um contingente populacional muito numeroso, né? Uma das maiores populações aí do mundo. Nós temos aqui esses contrapontos, né? A Rússia em extensão territorial, a China em população e a economia que vem se desenvolvendo, hoje é a segunda maior economia do mundo nesse território. Observando esse mapa ainda, a gente pode ter alguns extremos, né? Nós temos aqui o extremo setentrional até o extremo meridional, tá? Próximo à linha do Equador. Então, a Ásia setentrional, Ásia meridional, Ásia central. Então, alguns pontos aí que a gente merece falar, e eu vou falar depois especificamente, regionalizando cada um deles. Mas olha só, a Rússia, né, ela contempla lá no Círculo Polar Ártico, né, toda a sua extensão. Então, uma região de clima polar, onde a gente vai ter a tundra. Nós vamos ter a vastidão aí que contempla a Sibéria, né, saindo aí do oeste até a parte leste. Toda essa extensão vai ser representada aí por floresta de coníferas nesse território. Se a gente observar aqui o continente asiático, ele vai estar em maior parte entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, tá? Essa linha aqui corresponde ao Trópico de Câncer. Vocês conseguem perceber a maior extensão nessa região. Vamos verificar também que a maior parte da Ásia está no hemisfério norte, olha aqui a linha do Equador, hemisfério norte, mas nós temos ainda parte da Ásia no hemisfério sul, tá? Olha a Indonésia aqui, toda essa região insular, com várias ilhas dispostas aqui no sudeste asiático. E aí lembra que a gente teve uma avaliação aí que a gente observou aqui no sul, no sudeste da Ásia, nós temos a Indonésia, que é cortada pela linha do Equador, tá? E a Malásia está um pouquinho acima aí dessa localização. Podemos verificar os oceanos também, né? Nós vamos ter ao norte o Oceano Glacial Ártico, né? A leste nós temos o Oceano Pacífico, então aí o Círculo de Fogo acontece no Oceano Pacífico, ok? E nós temos aqui a sul o Oceano Índico, que ele é muito importante também, que vai ser uma rota de navegação importante, né? Porque aqui nessa região a gente vai ter uma das maiores concentrações de petróleo do mundo, e aqui também a gente vai ter aquela questão do clima de monções, que nós vamos falar daqui a pouco também, tá? Então, algumas observações interessantes. Como eu falei para vocês, rapidinho, o Círculo de Fogo, ele compreende toda essa extensão aqui, né? E aí ele vai pegar o Japão, as Filipinas
Então, toda essa região, nós temos as placas aqui, indo-australiana, eurasiática, norte-americana, a sul-americana, placa de Nazca. Então, são várias placas, né, que vão, aqui a gente tem a zona de contato entre essas placas, e aí nós vamos ter vários vulcões, né, nessas localizações. Então, temos aí constantes tremores de terra e vulcões em atividade também, tá? Podendo ocorrer os tsunamis, né, os maremotos aí em algumas localizações do Sudeste Asiático, por exemplo. Aqui, como eu falei, a regionalização, nós temos o norte da Ásia, né, pegando ali a maior parte da Rússia. Temos a Ásia Central, olha só que interessante, aqui na Ásia Central nós não vamos ter acesso aos oceanos que a gente falou agora, o Pacífico, o Glacial Ártico e o Índico. Então, uma das localizações que não tem acesso direto aos oceanos, tá? Nós temos a parte leste aqui da Ásia, parte sul e sudeste influenciadas pelo clima de monções e a parte oeste aqui, tá? Que é uma região que vai concentrar aí grandes jazidas de petróleo, ok? Área de monções, a gente falou muito, observamos que caiu muito em avaliação também, mas vamos relembrar rapidamente. Então, nós temos dois momentos, o inverno e o verão. No inverno, acontece a seguinte situação, tá? O inverno acontece entre março e abril. Então, ocorre aqui uma alta pressão no continente, tá? E no oceano a gente vai ter uma baixa pressão. Observem que é o Oceano Índico. E aí, o que vai acontecer? Nesse período, entre março e abril, as massas de ar vão ser empurradas, né? Vão se movimentar em direção ao Oceano Índico. Então, elas levam, nesse período aí, a gente vai ter uma situação de ausência de chuva. Tá? Então, vamos ter um grande período de seca nessas localizações, em todo o continente, durante o período de março a abril. No verão, temos uma situação diferente, que ocorre entre junho até setembro. Então, o oceano ele vai ter uma alta pressão e o continente está com a baixa pressão. Então, os ventos eles vão em direção ao continente, tá? Levando grande umidade ao continente. E aí, o que acontece, pessoal? Para intensificar toda essa umidade que vem até o continente, essa umidade fica retida na parte sul e sudeste, por causa da cordilheira do Himalaia, tá? Que é uma barreira natural. E isso vai causar, então, chuvas torrenciais, um grande volume de chuva, tá bom? Isso aí para não esquecer que a gente viu isso muito durante esse trimestre. E o nosso último assunto aí, para a gente finalizar e vocês fazerem uma excelente prova sexta-feira que vem, eu trouxe um mapinha, né, o Ásia Físico, e aí a gente vai ver algumas questões importantes aí, tá? Os rios, vale lembrar a importância de vários rios, Rio Obi, o Rio Ienisei, o Rio Lena, tá? Todos eles nascendo aí no Planalto Central Siberiano, desculpem, e desaguando no Oceano Glacial Ártico, tá? Então, eles vão correr e desaguar no Oceano Glacial Ártico. Então, a gente vai ter vários rios importantes, e aí aqui no sul e sudeste da Ásia também, alguns rios, a gente lembra que a gente estudou vários rios, Rio Indo, tá? Nascendo aqui nas proximidades do Cordilheira do Himalaia, e o Rio Ganges, que vai ser um rio que percorre aí o sul e sudeste asiático, tá? Um rio muito importante, um rio sagrado que a gente já falou aqui e que ele vai ter um grave problema aí de contaminação, de poluição por várias questões aí, falta de cuidado mesmo com esse rio, tá? O relevo do continente asiático, a gente vai ter uma característica interessante, que a gente tem a maior altitude do planeta, que é o Monte Everest, tá? Tá localizado bem aqui onde eu marquei aqui no pontinho, que é o Monte Everest, tem 8.848 metros de altitude, né? Ele fica aqui no Himalaia, então toda essa região ela tem
uma altitude, né, uma das maiores, né, do nosso planeta. Também vamos ter no território asiático a maior depressão do planeta, né, que é o Mar Morto, que é a região mais profunda abaixo do nível do mar que a gente vai ter, ok? Então era basicamente isso. Eu espero que vocês revejam aí o que a gente estudou nessas últimas aulas que a gente deixou aí de revisão, para que vocês tenham sucesso na nossa AR, tá bom? Então, tenham um excelente dia e até a nossa próxima aula.